Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai pegar um tema que, vamos combinar, costuma dar um frio na espinha em muita gente e transformar numa verdadeira aventura. Isso mesmo, vamos falar de metodologia de pesquisa. Mas esquece aquele monte de regra chata. A ideia aqui é mostrar a pesquisa como um jeito novo e super empolgante de enxergar o mundo. Vamos começar essa expedição? Essa frase da nossa fonte de análise, ela resume tudo, não é? Quem nunca entrou numa sala de aula de metodologia com aquela cara de desconfiança, pensando, lá vem um assunto denso, complicado e, para ser sincero, meio chato? O ponto de partida é exatamente esse sentimento que todo mundo conhece. Mas é aí que vem o pulo do gato. A proposta aqui é virar essa chave. É mostrar que pesquisar pode ser sim uma experiência prazerosa, criativa e, o mais legal de tudo, totalmente acessível. Não é, como diz ali na tela, algo só para gênios ou acadêmicos de Torre de Marfim. É para qualquer pessoa com a mente aberta e curiosa. E é exatamente por isso que a gente está tratando essa exploração como uma aventura, porque pesquisar no fundo não é só seguir um mapa com um caminho já definido, sabe? É muito mais sobre desbravar um território novo, desconhecido, com todas as surpresas que isso traz. E o ponto central é este aqui. A pesquisa de verdade vai muito além de decorar procedimento técnico. Ela exige, antes de tudo, criatividade para enxergar o que ninguém está vendo, empatia para conseguir entender o ponto de vista do outro e, claro, um interesse genuíno pelo assunto. Essa batalha constante, sabe? Entre o que a gente já sabe e o que a gente ainda nem imagina que existe. Bom, em toda grande aventura, chega uma hora que a gente encontra uma bifurcação na estrada. Na pesquisa, essa bifurcação leva a dois grandes caminhos que o pesquisador pode seguir, o quantitativo e o qualitativo. Vamos entender como cada um deles funciona. Esse quadro aqui simplifica a coisa toda de um jeito genial. De um lado, a gente tem a pesquisa quantitativa. Ela lida com números, com gráficos, ela quer saber o que e quantos, buscando padrões, leis gerais. Do outro lado, a pesquisa qualitativa quer profundidade. A pergunta dela é por quê e como. O objetivo é mergulhar de cabeça nos significados, nas experiências humanas. Mas espera aí, de onde surgiram esses dois caminhos? Eles não apareceram do nada, né? Foram moldados por verdadeiros gigantes do pensamento, que passaram anos debatendo qual seria a melhor forma de entender a sociedade. Vamos conhecer as duas principais escolas por trás disso. Primeiro, o positivismo. A grande ideia aqui era de que a ciência é uma só. O pessoal pensava, se a gente consegue descobrir as leis da física, da biologia, por que não conseguiríamos descobrir as leis que governam a sociedade? A busca era por objetividade total, neutralidade e, claro, dados que pudessem ser medidos. O grande fundador dessa escola foi Auguste Comte, mas foi Émile Durkheim, um dos pais da sociologia, quem deu o passo decisivo. Ele defendeu que os fatos sociais, como o casamento ou o crime, deveriam ser tratados como coisas, ou seja, analisados de fora, de forma bem objetiva. E essa visão, claro, foi a base para a abordagem quantitativa. Só que aí, em reação a tudo isso, surgiu a sociologia compreensiva. Os defensores dessa corrente chegaram dizendo: calma lá, a sociedade não é feita de planetas ou de moléculas, é feita de gente. Pessoas com valores, com emoções, com intenções. E para estudar isso, era preciso um método completamente diferente. O Wilhelm Dilthey foi bem direto, os fatos sociais precisam ser compreendidos na sua singularidade, não dá para simplesmente reduzir tudo a números. E aí veio Max Weber, talvez o maior nome dessa corrente, que focou na tal da ação social, que é basicamente o comportamento que as pessoas fazem e que tem algum significado para elas. Juntos eles criaram as fundações da pesquisa qualitativa. Ok, então a gente já entendeu os caminhos, mas como é a jornada em si? A fonte que a gente está analisando hoje usa uma analogia simplesmente fantástica e super fácil de lembrar para descrever as fases da pesquisa. A pesquisa começa como uma paquera. É aquela fase exploratória, sabe? Quando a gente está só flertando com o tema, vendo se rola uma química. Se rolar, a coisa evolui para um namoro, que é um compromisso mais sério, onde se desenvolve o projeto. Depois vem o casamento, a fase de execução cheia de desafios do dia a dia, que exige fidelidade e muita dedicação. E por fim, a separação, que é aquele momento necessário de se afastar um pouco para conseguir analisar tudo de forma crítica e escrever o trabalho final. Genial essa analogia, né? Todo bom aventureiro que se preze tem um kit de ferramentas, e com o pesquisador não é nem um pouco diferente. Bora dar uma olhada em quais são os instrumentos essenciais para essa jornada. Então, na mochila desse nosso aventureiro, o que a gente tem? Temos as entrevistas, que são como uma bússola para a gente navegar nas conversas,
os fichamentos, que são nosso mapa para não se perder no meio de tantos textos, e o diário de bordo, que é fundamental para registrar cada descoberta. E óbvio, hoje em dia a gente conta com as ferramentas digitais que agilizam e otimizam a expedição inteira. Bom, até agora a gente viu os dois caminhos como se fossem separados, né? Mas o ápice da aventura do conhecimento, o grande final, não está em escolher um lado. Está em combinar os dois para ter uma visão muito mais rica e completa da realidade. Dá uma olhada nesses dados aqui. São de um estudo da Elsa Berkó, com base no censo lá de 1980. E eles mostram uma coisa impressionante. 76% dos homens com mais de 65 anos eram casados, já entre as mulheres da mesma idade eram só 32%. Os números, a pesquisa quantitativa, nos dizem o que estava acontecendo. É um retrato frio e claro da demografia. Mas e o porquê por trás desses números todos? Cadê o lado humano disso? Foi aí que a pesquisa qualitativa entrou em campo. A pesquisadora Miriam Goldenberg foi conversar com essas mulheres, e nas entrevistas ela descobriu como elas sentiam essa realidade na pele. Ela ouviu a famosa queixa de que faltava homem no mercado. Ela deu voz, sentimento e contexto para aquelas estatísticas. E essa é a grande lição. Quanti e quali não são inimigos, muito pelo contrário. Eles são parceiros, são ferramentas complementares. Onde um método tem uma limitação, o outro chega e preenche a lacuna. Juntar as duas abordagens permite uma compreensão muito mais forte, muito mais confiável de qualquer fenômeno social. Ao fim desta análise, fica o convite. Pesquisar não é só para acadêmico, é uma postura diante da vida. É a decisão de olhar para o mundo não com respostas prontas, mas com perguntas que fazem a gente pensar. Então a questão que fica é, que parte do mundo aí fora merece um novo olhar? Que aventura da descoberta está só esperando para a gente começar?